Múmias egípcias. Esses corpos antigos preservados falam dos mortos. A tomografia computadorizada as expõe virtualmente, revelando seus segredos. O rei Tut foi assassinado? A tecnologia tem a resposta. Aprenda a fazer uma múmia e a preservá-la durante milênios. Hoje, em Maravilhas Modernas, a tecnologia e as múmias. Maravilhas Modernas. Este paciente está prestes a receber uma dose de tratamento de alta tecnologia. Iniciar a tomografia. A tomografia computadorizada, conhecida como TC, explora o corpo humano por dentro e é uma ferramenta que salva vidas no diagnóstico de doenças. Mas neste caso, o paciente já está morto. Na verdade, morto há 5.000 anos, mas esperamos que a TC nos diga por que ele morreu e que condições podem ter levado à sua morte. Esta múmia do Museu Michael C. Carlos, em Atlanta, Geórgia, é examinada sem ser desembrulhada, revelando os segredos dentro dela. Parece que ali tem tecido. Puxa, é muito interessante. A TC se baseia no princípio do raio-x. Quando os raios-x atravessam o corpo, eles são absorvidos em diferentes níveis, criando uma imagem plana no filme. No caso da TC, os raios-x são disparados de vários ângulos em volta do objeto, criando um perfil, ou corte transversal. Enquanto o paciente é movimentado através do aparelho, são produzidos até 1.500 cortes transversais, que são empilhados como um baralho, para formar uma imagem compreensível do corpo. A tecnologia revolucionou mesmo tanto o estudo das múmias como seu manuseio nos museus, porque nos ajuda não só a entender como elas foram feitas, mas nos ajuda a preservá-las para futuras gerações. Do outro lado do país, no Museu Egípcio Rosa Cruz, em San José, Califórnia, uma múmia curiosamente minúscula está em exibição há mais de 75 anos. O mistério desta pequena múmia está na história de quem foi esta criatura, como viveu e como morreu e como é uma múmia pequena. A hipótese é que fosse uma criança. Para revelar o mistério sob as bandagens, a doutora Amy Ladd, juntamente com uma equipe de especialistas em tomografia computadorizada, realizou um dos exames médicos de alta tecnologia mais sofisticados já conduzidos em uma múmia egípcia. Esta tecnologia é fascinante. É como fazer uma autópsia virtual sem tocar na múmia. O tipo de scanner usado na múmia se chama braço C. É um braço móvel que gira totalmente em torno do objeto. O braço C produz uma impressionante imagem de 60.000 cortes transversais que dão detalhes raramente vistos em uma tomografia de múmia. Isso é tecnologia inovadora. Ele nem está disponível para seres humanos ainda, de tão novo que é. As milhares de imagens do scanner alimentaram um supercomputador e criaram uma imagem virtual tridimensional do interior da múmia. É uma coisa fantástica porque ela está preservada no estado original e, pelo que constatamos, está tão bem preservada que podemos ver detalhes como se fosse uma criança que o atendesse na clínica hoje. Com estas impressionantes imagens, a doutora Ladd conseguiu desvendar o mistério da múmia pequenina. Primeiro, examinando os dentes de 3.000 anos. Esta é a TC do maxilar da múmia. Aqui é uma lateral. Vê-se o maxilar inferior, dentes infantis que já estão no lugar e os dentes que ainda não saíram, que estão começando a se formar, inclusive os molares dos 6 anos. Isto nos diz a idade, porque os dentes infantis ainda estão no lugar, então sabemos que é uma criança que ainda não perdeu nenhum dente. Os molares dos 6 anos ainda não saíram, portanto essa criança tem menos de 6 anos. Detalhes ocultos nas bandagens também deram pistas sobre o sexo da criança.
Bom, por esta imagem do crânio da múmia, nós sabemos que é uma menina. Porque o crânio mostra um padrão ondulado, que é a preservação do cabelo da criança. E naquela época, a menina tinha cabelo, o menino tinha a cabeça raspada. Também sabemos que é uma menina porque não existe genitália mumificada entre as pernas. Então, é uma menina, não um menino. As imagens escaneadas conseguiram revelar até a história de como a criança pode ter morrido. Vemos uma sugestão de protuberância, estas áreas cinzentas, que podem significar que houve pressão intracraniana aumentada, ou seja, esta criança pode ter sofrido uma infecção por vírus ou bactéria que provocou o inchaço do cérebro, que teria sido a causa da morte. Então foi uma tragédia mesmo, era uma criança saudável que provavelmente corria e brincava até poucas semanas antes de morrer. E que final abrupto! Esta é uma criança que tinha toda uma vida pela frente e não viveu e está preservada no tempo. E foi uma experiência maravilhosa desvendar esse mistério. A alta tecnologia pode nos ajudar a entender o passado, mas como os egípcios usavam sua tecnologia para realizar a mais incrível preservação de corpos já vista no mundo? Os egípcios eram os tecnólogos da época. Tinham habilidades que ninguém mais tinha. O Dr. Robert Breyer, renomado egiptólogo, é considerado por muitos como o maior especialista mundial em múmias e no processo de mumificação. Aliás, Às vezes me chamam de Doutor Múmia. Eu nunca me chamo assim, mas acho que se surpreendem por eu trabalhar só com múmias. o Dr. Breyer é tão fascinado pelas múmias que quis realizar o que ninguém mais fez em milhares de anos. Em 1994, ele conduziu e documentou a mumificação de um corpo usando o mesmo processo dos antigos egípcios. Então resolvi mumificar um cadáver humano, porque eu queria saber exatamente como os egípcios mumificavam seus mortos. Sem empregar tecnologia da medicina moderna, o Dr. Breyer começou a mumificar um corpo usando exatamente as mesmas ferramentas disponíveis para os egípcios há milênios. Para fazer o projeto, tivemos que reproduzir as ferramentas egípcias. Eles tinham facas feitas de bronze e cobre, mas também tinham obsidiana, que é um vidro vulcânico muito afiado, mais afiado até do que os bisturis cirúrgicos que eles usavam para as incisões. Usando um cadáver doado à ciência, o Dr. Breyer iniciou o primeiro passo no processo de mumificação egípcio: a remoção dos órgãos internos que tendem a se decompor rapidamente. Para preservar um corpo, temos que garantir que as bactérias não hajam nele. São as bactérias que causam a decomposição. Elas agem no tecido mole e eles vão para o tecido mole porque existe água ali. Então o segredo é desidratar rapidamente, se livrar da umidade para as bactérias não decomporem o corpo. Esta ferramenta aqui era muito importante. Eles retiravam os órgãos internos através de uma incisão minúscula, de apenas 9 centímetros. Então não dá para enfiar a mão toda, não dá para enfiar as duas mãos. E essa ferramenta, depois que a incisão é feita, pode ser inserida na incisão como que para extrair os órgãos. Os egípcios faziam incisões tão pequenas porque queriam provocar o mínimo possível de danos ao corpo. Os antigos embalsamadores removiam todos os órgãos internos, desde estômago e pulmões até fígado, pâncreas e vesícula. O único órgão que ficava era o coração. Eles deixavam o coração no lugar porque acreditavam que pensávamos com o coração. Não sabiam que se pensa com o cérebro. Então, deixavam o coração porque ele seria necessário para pensar quando chegassem a outro mundo. Depois de retirados, os egípcios guardavam e enterravam os órgãos com a múmia em vasos chamados canopos. É um vaso mesmo. Tem tampa, é oco por dentro. E a tampa tem a forma de um deus que protege os órgãos internos. Os antigos egípcios punham os órgãos dentro do vaso para serem protegidos. Os primeiros agentes funerários não preservavam o cérebro porque achavam que ele era responsável pela produção de muco. Então, para provocar o mínimo de dano ao crânio, removiam o cérebro pelas narinas. Sem dúvida alguma, a coisa mais difícil para os egípcios era remover o cérebro. E isso era feito por um cirurgião perito, alguém que sabia muito bem o que estava fazendo. O cirurgião abria um caminho até o cérebro, atravessando o osso etimoide no fundo da cavidade nasal.
Aí usavam uma coisa assim, quer dizer, parece um cabide. E o que eles faziam era inserir isso pelas passagens nasais até o crânio. O cérebro não gruda na ferramenta, é muito líquido. Nós percebemos. Os egípcios faziam isto, enfiando o instrumento, que parece um cabide, pelo nariz. Mas aí, quando chegava ao crânio, no cérebro, ele era usado mais como um batedor de cozinha. Giramos o instrumento várias e várias vezes, desmanchando o cérebro, deixando liquefeito. Aí o cadáver é virado de ponta cabeça e o cérebro escorre pelo nariz, como um líquido. Era assim que os egípcios faziam. Os antigos embalsamadores retiravam a umidade de dentro do corpo, inserindo sacos com um composto de carbonato de sódio chamado natrão. Isto é natrão. É exatamente como o natrão que os antigos embalsamadores egípcios usavam há 2000 anos. O natrão é um sal e desidrata da mesma forma como qualquer sal, por hidroscopia. Ele puxa a água para fora do corpo, absorve a água e o corpo fica desidratado. Depois, o Dr. Breyer reproduziu a prática egípcia de cobrir o exterior do corpo com natrão e deixá-lo secando no calor por 35 dias. O resultado foi um corpo ressecado, porém reconhecível. Essa, em suma, seria a aparência de uma múmia há milhares de anos antes do passo final e mais característico da mumificação, o envolvimento do morto em linho, muito linho. O envolvimento era um ritual. Eles envolviam cada dedo individualmente. As mãos, as pernas. Havia fórmulas mágicas nas bandagens. Enquanto isso se realizava, os sacerdotes recitavam orações. Então havia um ritual se desenrolando paralelo ao processo físico. Mais de 9 quilos de bandagens de linho eram usados em uma mumificação egípcia típica. Se você fosse um homem bastante rico, enquanto estivesse sendo enrolado, seriam inseridos amuletos mágicos entre as camadas de bandagens. Um amuleto seria qualquer coisa pequena que pudesse ser usada como proteção. Então, nas bandagens, poderiam estar até 100 amuletos. Este é um amuleto antigo, de uma múmia. Tem 3.000 anos. E, se olhar com atenção, poderá ver que ele é entalhado como um besouro. E na base está o segredo, 2 buraquinhos. É como foi costurado na múmia para protegê-la para sempre. Estava nas bandagens. As bandagens eram embebidas em resina de seiva de árvores. A resina endurecia, formando uma substância preta como piche, que garantia que as bandagens não saíssem do lugar. A palavra múmia vem de mumiá, palavra árabe que quer dizer alcatrão negro. O processo todo levava até 70 dias para ser concluído. Para os modernos mumificadores, foi o aprendizado de uma antiga arte há muito perdida. Acho que o projeto Múmia foi muito importante. Foi a primeira vez em 2000 anos que alguém realizou uma mumificação egípcia. E pela primeira vez, nós sabemos detalhes de como faziam. Então, acho que foi muito importante. Embora o processo tivesse terminado para o Dr. Breyer, os antigos ainda tinham muito a fazer para proteger a múmia eternamente. Além das bandagens, os egípcios usavam um tipo de papier-mâché, chamado cartonagem, para cobrir a cabeça e os pés da múmia. Depois, o corpo era colocado em um caixão de madeira e, finalmente, se o falecido fosse rico ou um faraó, a múmia era selada em um sarcófago de pedra ou granito. Então é como um conjunto inteiro de malas que vão se encaixando. Você tem todas as diversas camadas de proteção, tudo para a eternidade. Embora a mumificação fosse uma complicada e demorada tarefa, era só o começo do ritual de sepultamento. Os egípcios homenageavam o morto construindo túmulos e templos enormes que se tornaram as maravilhas do mundo. O Egito é o único país do mundo onde o processo de preservar um corpo se tornou uma forma de arte. Os egípcios começaram a desenvolver suas habilidades antes do ano 3000 a.C.
A mumificação, na verdade, foi descoberta por acidente pelos antigos egípcios. É um clima quente, seco. A areia é um forno virtual. Eles enterravam as pessoas em túmulos no solo e descobriram que esses corpos ficavam praticamente preservados, quase como peixe seco. Perceberam que a natureza poderia fazer isso e começaram a desenvolver tecnologias numa ciência bastante sofisticada para conseguir fazer a mesma coisa, digamos, artificialmente. Evoluindo através dos séculos, a mumificação tornou-se uma vasta indústria. Em se tratando de mumificação, os egípcios estavam muito à frente de todo mundo no Oriente Médio. Ninguém fazia o que eles faziam. E eles tinham os recursos também. Era um país muito rico que tinha conquistado o Oriente Médio. E custa muito dinheiro para fazer isso. Eles tinham dinheiro para isso. Podiam se dar a esse luxo e aperfeiçoar a forma de arte. Os egípcios empregaram tecnologia e recursos não só na mumificação, mas também na construção de túmulos enormes. Um vasto complexo desses túmulos é conhecido como necrópolis ou Cidade dos Mortos. O projeto e a tecnologia para fazer os túmulos eram bastante sofisticados e exigentes. Eles trabalhavam com ferramentas de bronze, recortando câmaras quadradas na rocha, às vezes a centenas de metros de profundidade no calcário. Normalmente, um faraó poderia ter uma equipe trabalhando durante 40 anos para preparar seu túmulo. Um feito notável de habilidade e engenharia, considerando o que tinham à disposição. A Grande Pirâmide de Khufu, uma das 7 maravilhas do mundo, é um túmulo que foi construído usando essa organização e tecnologia de construção. Ainda é o maior prédio de alvenaria já construído. E tudo isso foi feito para abrigar no centro dele uma minúscula câmara mortuária com a múmia do faraó. Os egípcios acreditavam que a alma de um morto deixava o corpo, mas voltaria a se unir a ele no sepultamento. Por isso, o falecido precisava de seu corpo e bens terrenos para a vida após a morte. O projeto básico da maioria dos túmulos egípcios incluía 3 compartimentos essenciais: a entrada, a câmara de oferendas e a câmara mortuária. Esta é uma entrada típica para o túmulo de um antigo egípcio. Estes hieróglifos diziam quem estava enterrado neste túmulo, mas também representavam boas-vindas e uma maldição. A maldição ou aviso nos hieróglifos diz: se você vem com más intenções, saia agora, antes que seja tarde demais. Mas nós temos boas intenções, então vamos entrar. Os construtores de túmulo escavavam um túnel que ligava a entrada ao primeiro compartimento interno, a câmara de oferendas. Uma porta como esta seria encontrada num túmulo antigo. Os parentes da pessoa falecida deixavam oferendas aqui, junto da porta. E a alma do falecido entraria aqui, magicamente, e levaria a comida e outras oferendas para a vida no além, voltando por esta mesma porta mágica. Os egípcios cavavam um poço de centenas de metros, às vezes ligando até a câmara final. Estamos na câmara mortuária agora. Este é o sarcófago de granito. Dentro dele haveria um sarcófago de madeira. E dentro desse, o corpo do dono do túmulo seria colocado. Tudo isso, então, seria enterrado. Os hieróglifos e imagens na câmara mortuária descrevem a vida que o dono do túmulo queria viver depois da morte. Na câmara mortuária também haveria itens que o falecido esperava usar na próxima vida. Os tesouros que ele levaria para a pós-vida. Os enormes tesouros tornaram-se alvo fácil para ladrões de túmulos. Então, os construtores criaram uma barricada para proteger essas riquezas, preenchendo as passagens até a câmara mortuária. Então, a primeira coisa que um ladrão encontrava quando achava o local do túmulo podia ser uns 300 metros de sólido entulho de pedra que ele tinha de cavar para chegar ao túmulo em si.
Através dos séculos, os interiores dos túmulos foram se tornando cada vez mais elaborados com a intenção de confundir os ladrões. Muitas vezes os túmulos egípcios eram projetados especificamente para esconder a múmia, para manter a múmia secreta. Então, um dos jeitos era usar passagens falsas, portas falsas, câmaras falsas e etc. Para então as pessoas realmente se perderem nesse labirinto. No entanto, isso fez muito pouco para impedir os roubos. Era frequente a profanação das múmias e dos túmulos para roubar as riquezas guardadas para a outra vida. Essa pilhagem dos túmulos através dos séculos acabou por fazer com que um número incalculável de riquezas antigas acabasse perdido ou disperso. E haveria uma ameaça ainda maior do que a pilhagem dos túmulos. Em 525 a.C., os persas conquistaram o Egito e depois vieram os gregos e os romanos. Os invasores eram fascinados pela mumificação e permitiram que a prática continuasse. Mais tarde, porém, em 642 da era cristã, os árabes ocuparam o Egito e o Islã se tornou a religião dominante. A mumificação não era tolerada e chegou ao fim. E aí virou uma arte perdida. O Egito, posteriormente, foi invadido pelos árabes. Tornou-se uma nação muçulmana e, em certo sentido, foi isolado do Ocidente cristão. Então, durante toda a Idade Média, todo o Renascimento, perdemos contato com o Egito e essa parte da mumificação desapareceu. Com a invasão da areia, templos inteiros se perderam. Túmulos acabaram soterrados e isso tudo ficou lá, esperando ser descoberto por arqueólogos. Com o avanço de outra superpotência conquistadora, as múmias do Egito seriam redescobertas. Em 1798, Napoleão invadiu o Egito e levou com ele cientistas para documentar a cultura egípcia. E eles fizeram realmente a primeira pesquisa arqueológica do Egito. E foi assim que o Ocidente tomou conhecimento do Egito pela primeira vez. Quando começaram a publicar desenhos e pinturas, e as pessoas viram pela primeira vez retratações precisas das múmias, foi aí que a Europa enlouqueceu com a egitomania. No século XIX e início do século XX, as múmias egípcias tornaram-se tesouros históricos cobiçados por museus do mundo todo. Depois que se percebeu quanto as múmias são importantes, porque fazem parte da história, elas começaram a ser exibidas em museus, a ser cuidadas, e isso levou a que fossem estudadas. No século XX, os arqueólogos varreram os locais de sepultamento em busca dessas conexões com o passado. Uma das descobertas mais importantes foi o túmulo do rei Tut. Mas havia mais do que tesouro aqui. Havia uma maldição em um mistério de assassinato. O rei Tutancâmon, ou como é mais conhecido, o rei Tut, é provavelmente a múmia mais famosa do mundo. Oi? O faraó é exaltado não só pelas enormes riquezas descobertas em seu túmulo, mas também pelo mistério que cerca sua vida e morte. A tecnologia atual tentou obter algumas das respostas a essa lendária trama. A fascinação envolve Tut desde que o arqueólogo britânico Howard Carter o descobriu em 1922. Quando descobrimos o túmulo e começamos de fato a divulgar esses achados, a notícia correu ao mundo. Foi manchete de Nova York, Sydney, a Cairo e Paris, e todos só falavam dessa descoberta sensacional. Realmente era uma tutmania. No início, a tutmania era motivada pelos depósitos de riqueza encontrados no túmulo. Havia mais de 5.000 objetos neste túmulo muito pequeno com o rei Tut. Ouro, alabastro, marfim, joias e pedras preciosas que até hoje deixam os olhos deslumbrados. E uma das coisas mais notáveis é como estavam bem preservados, como se tivessem sido feitos ontem. Uma das relíquias mais comentadas era a máscara mortuária de ouro colocada sobre o rosto de Tut.
Esta máscara mortuária, especificamente, é um dos objetos mais espetaculares jamais encontrados em qualquer lugar e qualquer cultura. É feita de ouro e uma variedade de outros metais, inclusive prata, mas também com pedras como ônix, turquesa, obsidiana, ou uma variedade de elementos reunidos para compor uma máscara mortuária. É muito linda. Em pouco tempo, um mistério sobrenatural acompanharia esse tesouro sublime. Diz a lenda que aqueles que entram no túmulo adoecem e morrem pouco tempo depois. O primeiro a morrer e iniciar a lenda ou a maldição da múmia foi o Lord Carnarvon. Ele foi o homem que financiou as escavações de Carter e morreu 2 meses depois que Carter abriu a câmara onde estava a múmia. E assim nasceu a lenda. Depois, com o tempo, qualquer um associado com o projeto que morria repentinamente era contado como vítima da maldição da múmia. Durante décadas, o mito prevaleceu. Até Hollywood ganhou com a maldição. Acho que a múmia, como figura de horror, torna-se importante de fato depois da descoberta do túmulo do Rei Tut. Havia todo esse falatório sobre a maldição do Rei Tut, e isso acabou por associar as múmias a coisas que matam gente. Então acho que foi mesmo depois que descobriram o túmulo de Tutankhamon. A maldição pode ter rendido uma boa bilheteria, mas a ciência tem teorias bem diferentes sobre o que pode ter causado a morte daqueles que entraram nos túmulos. Bem, aparentemente existem razões bem científicas que estão surgindo agora. A maioria dos arqueólogos que hoje abrem túmulos selados do Antigo Egito permite antes que os túmulos sejam ventilados durante alguns dias, porque pode muito bem haver gases tóxicos acumulados, outros materiais tóxicos. São câmaras que ficaram seladas durante inúmeras gerações. Nelas estão corpos em decomposição, comida, resinas e outros produtos químicos feitos e usados durante o processo de mumificação. E tudo isso contribui para um ambiente perigoso, então os arqueólogos deixam os túmulos respirarem antes de entrar. Talvez a ciência, portanto, tenha resolvido o mistério da maldição do Rei Tut. Da mesma forma, a ciência foi empregada para esclarecer outro mistério do Rei Tut. Um assassinato real. O mistério da morte do Rei Tut começou na época em que ele foi achado, porque descobriram que ele era um jovem. E precisávamos descobrir como exatamente ele tinha morrido. Teria sido morte natural, homicídio ou o quê? O rei Menino governou o Egito Antigo há uns 3.500 anos depois de herdar o trono do pai aos 9 anos de idade. 10 anos mais tarde, seu reinado foi interrompido. E havia vários concorrentes ao trono, então, sem dúvida, essa é uma possibilidade. Sabemos que houve outros assassinatos na história egípcia dos faraós, portanto, certamente seria possível que Tutankhamon tivesse sido morto. Em um esforço para esclarecer o mistério, a múmia de Tut foi radiografada em 1968, o que revelou um curioso furo na parte de trás de sua cabeça. A ideia de que Tut possa ter morrido em um golpe no palácio realmente ganhou força depois que o raio-x da múmia revelou uma lasca de osso enterrada atrás de sua cabeça. Poderia ter sido uma pancada. Em 2005, os restos de Tut foram submetidos a uma TC, que produziu imagens detalhadas com cortes transversais. A descoberta na tomografia desse furo atrás da cabeça indicou que isso fazia parte do processo de mumificação. Realmente, na 18ª dinastia, muitas múmias tinham furos na nuca, descobertos quando foram feitas as tomografias. Então, o que levou o rei Menino a morrer tão cedo? A tomografia pode também ter revelado a verdadeira causa da morte de Tut. As descobertas mais recentes com o escaneamento parecem sugerir que houve, talvez, uma fratura da perna e talvez tenha se iniciado uma infecção que mais tarde o matou. Sabemos que até uma dor de dente, uma cárie, poderia levar à morte de alguém. E, de fato, alguns dos faraós parecem ter morrido de dentes infeccionados. Essa nova evidência basicamente põe fim à investigação sobre a morte de Tut. O caso de homicídio está encerrado. 100% da população de egiptólogos acreditam que ele não foi assassinado. Além de descobrir a causa da morte do Rei Tut, a tecnologia também nos dá pistas de como seria sua aparência.
Usando a reconstrução facial, muito similar ao processo usado hoje para ajudar a solucionar casos de homicídio, os cientistas criaram um modelo em tamanho real do rei egípcio. As imagens da tomografia foram usadas para construir um modelo plástico do crânio de Tut. Depois, com argila, um escultor moldou camadas da musculatura e pele. Um artista completou os detalhes: espessura da sobrancelha, nariz, lábios e o formato aproximado das orelhas de Tut. Finalmente, olhos de vidro, cabelo e até uma maquiagem de precisão histórica completaram a reconstrução. Acredita-se que essa fosse a aparência do rei Tut. Acho que, dada a tecnologia subjacente a essa reconstrução, ela está tão próxima quanto se pode chegar à aparência de Tut na vida real. O estudo dos restos do rei menino, porém, está longe de ter acabado. A tecnologia poderia revelar ainda mais? A fascinação com Tut perdura e acho que à medida que surgem novas tecnologias, é natural que sua múmia receba essas novas tecnologias para desvendar trechos da história que ainda nem imaginamos. O rei Tut sempre recebeu o melhor cuidado e estudo científico. Mas durante séculos, inúmeras múmias foram profanadas, roubadas ou simplesmente perdidas e esquecidas. Se os antigos egípcios soubessem o nível de profanação a que suas múmias foram submetidas, talvez tivessem pensado melhor antes de embalsamá-las para a eternidade. Através dos tempos usam-se as múmias para todo tipo de coisa. Alguns acreditam que a própria múmia moída pode trazer a imortalidade. Então farmacêuticos na Europa, boticários, começaram a moer múmias e usar isso como ingrediente médico para ajudar os doentes. Durante a Guerra Civil houve carência de papel. E o linho das múmias, das bandagens delas, foram enviadas para os Estados Unidos, moídas e transformadas em papel por várias indústrias. Aristocratas do século XIX entretinham-se comprando múmias e realizando as chamadas sessões de observação para o público. As pessoas desembrulhavam as múmias para ver o que havia dentro das bandagens, sem dúvida querendo ver como era o rosto. E perdemos muito conhecimento e informação. Eu acho que se algum egípcio antigo soubesse o que ia acontecer com sua múmia, ele ficaria muito infeliz com isso. Este pobre sujeito pode ter sido o convidado de honra comprado para ser exposto em uma residência particular. É muito provável que esta múmia tenha sido desembrulhada na era vitoriana, como parte de um daqueles jogos de salão em que retiravam as bandagens de linho para ver os amuletos, ou joias, ou tesouros que caíam do corpo da múmia. O fascínio era o que poderiam encontrar. Uma caça ao tesouro. Era muito mais fácil do que ir ao Egito e cavar a areia. Bastava retirar estas bandagens e ver o que cairia, e isso seria de quem achasse. As múmias eram compradas e vendidas como qualquer mercadoria. Muitas se perderam no tempo. Em 1860, uma coleção de múmias foi comprada por um museu em Niagara Falls. Ninguém sabia que no meio da coleção repousava um dos homens mais poderosos que já caminhou pelas margens do Nilo. O Museu de Niagara Falls era, na verdade, menos um museu e mais um tipo de espetáculo, onde havia animais de 2 cabeças e barris que as pessoas usavam para despencar nas cataratas e muitas coisas esquisitas do tipo. Mas uma múmia dessa coleção de esquisitices parece ter se destacado. Quando eu tinha 7 ou 8 anos, eu fui ao museu e vi uma múmia e fiquei cara a cara, digamos, com essa pessoa antiga. A primeira coisa que atraía os olhares era a pose da múmia e a óbvia alta qualidade do processo. A verdadeira dica foi a posição dos braços cruzados sobre o peito. Era uma postura reservada somente para os faraós. Por mais de 100 anos, esta múmia foi exibida ao público até o Museu de Niagara Falls fechar em 1998. Suas múmias foram vendidas ao Museu Michael C. Carlos, da Universidade Emory de Atlanta. Lá, o misterioso corpo de braços cruzados finalmente recebeu a atenção tecnológica necessária para o estudo completo de seu histórico.
E quando ela chegou aqui, começamos a consultar especialistas de todo o mundo. A ligação com o faraó, no entanto, não pôde ser estabelecida pelo DNA, porque as autoridades egípcias mostraram-se relutantes em oferecer amostras de suas múmias reais. Em vez disso, tomografias não invasivas e raios-x foram comparados aos de outros conhecidos faraós antigos. E quem era essa múmia? Espantosamente, um candidato destacou-se: Ramsés I. O estilo das bandagens combinava com o de outras múmias reais importantes, sobretudo com o de Sete I e de Ramsés II, filho e neto da múmia perdida de Ramsés I. O TC foi muito útil porque revelou dentro da múmia 2 pedaços de linho enrolados bem apertados na cavidade do corpo, usados como recheio, para ajudar como que a estufar o corpo depois que os órgãos internos foram removidos. Isso só tem paralelo na múmia de Sete I, filho de Ramsés I. Então, parecia ligar pai e filho. Chegamos à conclusão de que, de longe, era mais provável que fosse a múmia de Ramsés I. A descoberta de Ramsés I preencheu uma lacuna de longa data na linhagem histórica dos faraós egípcios. Para que o grande rei assumisse seu lugar entre outras múmias reais, o Museu Carlos voluntariamente enviou-o para o Egito, onde ele recebeu régia recepção. Sem esta tecnologia, jamais teremos sido capazes de determinar que era a múmia de Ramsés I, devolvendo-lhe sua identidade. Assim como os cientistas usaram tecnologia para dar a Ramsés seu nome e sua honra, outros cientistas usaram a tecnologia para preservar e proteger legiões de múmias anônimas que correm literalmente o risco de virar pó. Aprisionadas em túmulos selados, as múmias sobreviveram por milhares de anos. Mas agora que ganharam o mundo moderno, como vão se sair? A restauração e preservação de múmias está dando os primeiros passos. O maior desafio que enfrentamos com as múmias é que as bandagens e os próprios corpos tornaram-se frágeis, quebradiços e rompidos com o tempo. Os preservacionistas usam um simples material de nylon para ajudar a impedir que as múmias literalmente se desmanchem. Esta técnica recém-desenvolvida mantém juntas as bandagens e as partes do corpo. Esta múmia foi preparada para exibição nas galerias, primeiro arrumando cuidadosamente as bandagens que estão na múmia, depois cobrindo a múmia toda com um tecido fino da mesma cor do linho antigo, que permite ver através dele para observar como as bandagens estavam organizadas originalmente, mais ou menos como uma rede de cabelo. Permite que esse linho solto e hoje muito quebradiço se mantenha no lugar em volta da múmia que está em exibição. O natrão, ou composto salino usado pelos egípcios para preservar as múmias, pode hoje fazer a múmia se desintegrar. E se houver qualquer mudança de temperatura e umidade, o sal que foi naturalmente dissolvido no material vai dissolver de novo e migrar para fora ou para dentro, dependendo se o ar é mais seco ou mais úmido do que o objeto. E o movimento desse sal indo e vindo, na verdade, corrói a superfície. Na verdade, provoca uma explosão de dentro para fora. Para controlar o problema, um sistema computadorizado especificamente projetado no Museu Carlos regula a temperatura e umidade. O museu é mantido sob condições ambientais muito específicas e, para realizar isso, usamos controles ambientais através do sistema de ar-condicionado, ajustado para manter a temperatura em cerca de 21 graus, com variação mínima, e ajustamos a umidade relativa do ar em cerca de 50%, mais ou menos 5%. Minúsculos micróbios orgânicos também podem causar danos à múmia. No Museu Egípcio do Cairo, um intrometido comum
foi encontrado descansando ao lado de reis e rainhas. Descobriu-se que as múmias no Museu Egípcio do Cairo estavam criando bolor. Literalmente estavam mofando. Mofo doméstico comum e fungos podem destruir o faraó mais prestigiado. Se não for protegida, a múmia pode se desintegrar em mais ou menos 2 anos. Shin Maekawa é cientista sênior do Instituto Getty de Conservação em Los Angeles, na Califórnia. Ele foi consultado pelo Museu Carlos para ajudar a resolver o problema das múmias mofadas. 3 coisas que afetam as múmias são temperatura, umidade relativa e oxigênio. O oxigênio é um dos maiores fatores de decomposição de material orgânico porque fornece o combustível que permite aos micróbios, como mofo e fungos, respirar e multiplicar. Para atacar o problema, Maekawa projetou uma vitrine sem oxigênio. Este é um pequeno protótipo da vitrine feita sob medida. O objetivo da vitrine é oferecer à múmia um ambiente estável, seco, sem oxigênio, porque assim podemos eliminar tanto o estresse da variação da umidade como a possibilidade de ataque de fungos. Para criar um ambiente bom para as múmias e ruim para os micróbios, 3 outros materiais são necessários. Um composto de ferro em pó, que absorve o oxigênio no ar, enquanto grãos de carvão ativado filtram as impurezas e poluentes. E cápsulas de gel de silicone, que ajudam a controlar a umidade. Todos são colocados dentro da vitrine. Essa vitrine, então, é hermeticamente fechada. Agora, o ambiente dentro da vitrine é inóspito para micróbios. Enquanto o oxigênio é retirado, nitrogênio puro é bombeado para dentro. Nenhum ser vivo consegue sobreviver no nitrogênio. Então, depois que a múmia é colocada ali, numa atmosfera de nitrogênio, sem fungo, sem bactérias, sem mofo, ela será preservada perfeitamente. O Museu Egípcio colocou suas múmias reais nas vitrines especialmente projetadas por Maekawa. E o problema do mofo comum foi dominado. A vitrine é muito fácil de construir, muito barata e podemos preservar a múmia para sempre. Afinal, esse era o objetivo inicial dos antigos egípcios. Eles acreditavam que, ao dizer os nomes dos mortos e visitar seus restos, o falecido teria vida eterna. Hoje, com o grande interesse do público em múmias, parece que eles atingiram o objetivo.